Helena tremeu ao abrir a gaveta secreta do avô morto. Uma fotografia antiga fez seu sangue gelar. Na imagem desbotada, reconheceu o avô ao lado de um homem misterioso. Nas costas da foto, uma data perturbadora e palavras que a deixaram sem ar. Grávida de 6 meses e escondida na casa herdada, segurou a imagem com mãos trêmulas. As revelações contidas naquela fotografia poderiam destruir vidas. O som de pneus na estrada a fez correr até a janela. Ricardo havia encontrado seu esconderijo. Ele desceu do carro com aquele sorriso arrogante. Helena guardou rapidamente a foto no bolso e fingiu normalidade. Seu ex-marido vinha atrás de algo que acreditava ser dela, mas não fazia ideia do segredo explosivo que ela acabara de descobrir. Quando a porta se abriu, Helena sabia que nada seria como antes. O jogo estava prestes a começar. Agora, ela tinha nas mãos informações que poderiam mudar completamente as regras. O destino havia lhe dado uma arma poderosa. Olá, queridos! Se vocês gostam de histórias cheias de reviravoltas e justiça, deixem seu like e inscrevam-se no canal. Nos comentários, contem de qual cidade e país estão assistindo. Adoro saber onde estão nossos ouvintes incríveis. Helena empacotava suas poucas posses com movimentos mecânicos, cada objeto guardado representando um pedaço de sua vida despedaçada. O apartamento que um dia fora seu lar, agora parecia uma prisão de memórias amargas. As paredes brancas testemunhavam o fim de 7 anos de casamento com Ricardo, o homem que prometera amá-la para sempre. A descoberta da traição acontecera 3 semanas antes, quando encontrou mensagens comprometedoras no celular dele. Isabela, a secretária de olhos verdes, havia roubado não apenas o coração de seu marido, mas também destruído qualquer vestígio de confiança que Helena ainda nutria. As promessas de fidelidade se transformaram em cinzas diante da cruel realidade. Ricardo chegara do trabalho naquela noite com seu sorriso ensaiado, fingindo normalidade enquanto seus olhos evitavam os dela. O confronto foi devastador. Ele não negou, apenas encolheu os ombros com uma frieza que Helena nunca imaginara possível. As coisas mudaram. Foi tudo o que ele disse, como se 7 anos pudessem ser descartados com uma frase. O divórcio transcorreu com uma rapidez que a deixou atordoada. Ricardo, agora promovido a gerente regional, usava sua nova posição para pressionar pelo processo mais ágil possível. Queria se livrar dela rapidamente para começar sua nova vida com Isabela. Helena recebeu apenas uma pequena quantia do dinheiro conjunto e absolutamente nenhum direito sobre o apartamento. Ironia cruel do destino. Ela descobriu a gravidez exatamente 1 semana após assinar os papéis do divórcio. O teste positivo em suas mãos representava não apenas uma nova vida, mas também um segredo que mudaria tudo. Sua primeira reação foi procurar Ricardo, mas algo a deteve no último momento. Enquanto observava pela janela do apartamento, que logo deixaria para sempre, Helena tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Não contaria sobre a criança. Ricardo fizera sua escolha ao escolher Isabela e uma vida de luxo. Agora, ela faria a sua própria escolha. A pequena cidade de Monteverde, onde crescera com o avô Henrique, a chamava de volta. A casa velha na colina, com suas janelas de madeira e jardim selvagem, oferecia não apenas refúgio, mas também a chance de recomeçar longe de Ricardo e suas mentiras. Helena respirou fundo e fechou a última mala. A estrada empoeirada que levava à propriedade do avô Henrique permanecia exatamente como Helena se lembrava da infância. Árvores centenárias formavam um dossel verde sobre o caminho, filtrando a luz dourada do fim de tarde. O coração dela acelerou quando a casa de 2 andares surgiu no horizonte. Suas paredes de pedra abraçadas por eras que cresceram descontroladamente nos 2 anos desde a morte do avô. Henrique fora mais que um avô. Era o pai que Helena perdeu aos 5 anos e a figura paterna que a acolheu quando a mãe morreu em um acidente quando ela tinha 16. Criara-a com amor e sabedoria, ensinando-lhe valores que Ricardo jamais compreendeu. A lembrança do velho sorrindo enquanto cuidava de seu jardim trouxe lágrimas aos olhos de Helena.
A chave ainda estava escondida sob o terceiro degrau da varanda, exatamente onde o avô sempre a deixava. A casa exalava um cheiro familiar de madeira envelhecida e lavanda seca. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas de uma época mais feliz. Helena caminhou pelos cômodos, cada passo ecoando memórias de risos infantis e conversas afetuosas. No escritório do avô, sobre a escrivaninha de carvalho maciço, uma carta lacrada a aguardava com seu nome escrito em caligrafia elegante. O coração de Helena disparou ao reconhecer a letra de Henrique. O lacre vermelho trazia o brasão da família, um símbolo que ela não via há anos. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e começou a ler. Minha querida Helena, dizia a carta, se está lendo isto significa que finalmente voltou para casa. Sempre soube que um dia você precisaria deste lugar, deste refúgio que nossa família construiu com tanto carinho. Mas há algo que precisa saber, um segredo que guardei durante toda a minha vida. O texto continuava revelando que Henrique havia descoberto uma mina de esmeraldas na propriedade décadas atrás. Durante anos, extraiu as pedras discretamente, acumulando uma fortuna considerável em um cofre secreto. Nunca revelou a descoberta por temer que a ganância destruísse a paz de sua família. Agora, tudo pertencia a Helena. As instruções para encontrar o cofre eram detalhadas. Atrás da estante de livros antigos, uma passagem secreta levava a um pequeno porão, onde 15 milhões em esmeraldas e dinheiro aguardavam. Helena seguiu as indicações, com o coração batendo forte. Quando finalmente abriu o cofre, a realidade a atingiu como um raio. O cofre se abriu com um clique suave, revelando um tesouro que superava os sonhos mais selvagens de Helena. Fileiras de esmeraldas colombianas brilhavam sob a luz fraca da lâmpada do porão, suas facetas verdes capturando e refletindo a luminosidade como pequenos universos cristalinos. Maços de dinheiro estavam organizados metodicamente ao lado de documentos que comprovavam a legitimidade de toda a fortuna. Helena segurou uma das esmeraldas mais magnificentes, sentindo o peso frio da pedra em sua palma. Segundo os documentos deixados pelo avô, aquela única gema valia mais que o salário anual de Ricardo. A ironia da situação a fez sorrir amargamente. Enquanto seu ex-marido se vangloriava de sua promoção e novo status, ela havia herdado uma riqueza que ele jamais poderia imaginar. Durante as semanas seguintes, Helena organizou cuidadosamente sua nova vida. Contratou um advogado discreto na capital para legalizar a herança e garantir que tudo fosse mantido em absoluto sigilo. A gravidez progredia bem, e o médico da cidade vizinha confirmou que tanto ela quanto o bebê estavam perfeitamente saudáveis. A transformação na casa foi gradual, mas marcante. Helena restaurou os cômodos com bom gosto, mantendo o charme rústico que o avô adorava, mas adicionando confortos modernos. Instalou um sistema de segurança discreto e reformou completamente a cozinha. O jardim selvagem foi cuidadosamente podado, revelando canteiros de flores que Henrique plantara anos antes. Na cidade, Helena era conhecida simplesmente como a neta do querido Henrique, que voltara para cuidar da propriedade. Ninguém suspeitava da fortuna escondida. Ela fazia compras no mercado local, frequentava a biblioteca pequena e participava das festividades comunitárias, construindo uma vida simples e autêntica. Certa manhã, enquanto regava as roseiras do jardim, Helena sentiu os primeiros movimentos do bebê. Colocou a mão sobre o ventre em crescimento e sorriu. Esta criança cresceria cercada de amor genuíno, longe da superficialidade e ganância que marcaram seu casamento com Ricardo. Seria criada com os valores que o avô Henrique havia ensinado: honestidade, simplicidade e compaixão. Mas a paz de Helena estava prestes a ser ameaçada. Naquela tarde, uma conversa casual no mercado local mudaria tudo. A vendedora de frutas mencionou casualmente que um homem elegante da capital havia passado pela cidade fazendo perguntas sobre Helena e a propriedade de Henrique. Ricardo dirigia pelas estradas secundárias com uma determinação que beirava a obsessão.
3 meses haviam se passado desde que Helena desaparecera sem deixar rastros, e a cada dia que passava, sua frustração aumentava exponencialmente. Isabela, inicialmente compreensiva com sua busca, agora demonstrava sinais claros de irritação com sua fixação pela ex-esposa. A herança do tio Sebastião transformara-se em uma maldição cruel. 25 milhões de reais aguardavam em uma conta bancária, mas a condição testamentária era cristalina. Ricardo só poderia acessar o dinheiro se tivesse um filho biológico registrado em seu nome. O tio, um homem tradicionalista e obcecado pela continuidade da linhagem familiar, havia criado esta exigência como forma de garantir que Ricardo assumisse responsabilidades familiares. O prazo era implacável, 18 meses a partir da data de abertura do testamento. Restavam apenas 9 meses para que Ricardo cumprisse a condição. Caso contrário, toda a fortuna seria doada para instituições de caridade. A pressão crescia como uma montanha sobre seus ombros, especialmente porque Isabela se recusava categoricamente a engravidar. "Não sou uma máquina de fazer bebês", ela havia gritado durante a última discussão sobre o assunto. "Se quiser essa herança maldita, encontre outra pessoa. Eu não vou arriscar meu corpo e minha carreira por seu dinheiro." A relação entre eles deteriorara-se rapidamente, transformando-se em uma guerra fria de recriminações e ressentimentos mútuos. Durante suas investigações, Ricardo descobriu através de amigos comuns que Helena possivelmente havia retornado à cidade natal. A informação chegou até ele por acaso, quando Sofia, uma antiga colega de trabalho de Helena, mencionou vagamente ter ouvido algo sobre uma propriedade herdada. Era uma pista tênue, mas a única que ele possuía. A viagem até Monteverde representava sua última esperança. Ricardo havia calculado meticulosamente. Se conseguisse convencer Helena a voltar e engravidar rapidamente, ainda haveria tempo suficiente para cumprir as exigências do testamento. Sabia que seria um plano arriscado e moralmente questionável, mas a ganância havia corrompido completamente seu julgamento. Enquanto dirigia pela estrada empoeirada que levava à propriedade de Henrique, Ricardo ensaiava mentalmente os argumentos que usaria. Falaria sobre saudade, sobre o erro que cometera, sobre a possibilidade de reconstruírem o casamento. Naturalmente, omitiria qualquer menção à herança ou às suas verdadeiras motivações. Helena sempre fora ingênua em questões financeiras. Certamente acreditaria em suas palavras. Helena estava no jardim colhendo tomates quando ouviu o ronco familiar do motor. Seu sangue gelou instantaneamente ao reconhecer o som do carro de Ricardo. Havia temido este momento durante semanas, mas agora que chegara, uma estranha calma a invadiu. Limpou as mãos no avental e caminhou lentamente em direção à varanda, onde aguardaria o confronto inevitável. Ricardo estacionou o sedã preto com uma precisão calculada, claramente tentando impressionar com sua aparência impecável. Vestia um terno caro e sapatos de couro italiano, contrastando drasticamente com a simplicidade rústica da propriedade. Quando desceu do veículo, seus olhos esquadrinharam a casa renovada com uma expressão de surpresa mal disfarçada. "Helena", ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Finalmente te encontrei. Você não imagina como foi difícil te localizar." Aproximou-se da varanda com passos medidos, claramente avaliando cada detalhe da propriedade. "Esta casa está diferente. Você investiu dinheiro aqui?" Helena manteve uma expressão neutra, cruzando os braços sobre o ventre para esconder a gravidez. "O que você quer, Ricardo? Pensei que nossa conversa havia terminado no tribunal." Sua voz soava mais fria que gelo, cada palavra carregada de anos de mágoa e decepção acumuladas. "Vim aqui porque cometi um erro terrível." Ricardo começou sua performance ensaiada. "Isabela não significava nada para mim. Foi apenas uma fase, uma crise de meia-idade estúpida. Quero você de volta, Helena. Quero que reconstruamos nosso casamento." Seus olhos brilhavam com uma falsidade que Helena reconhecia perfeitamente. A risada de Helena ecoou pelo jardim como o som de cristal quebrando.
Você realmente acredita que eu sou tão ingênua assim? Depois de 7 anos casada com você, aprendi a reconhecer quando está mentindo. Seus lábios se movem. Ela desceu os degraus da varanda, mantendo uma distância segura entre eles. Ricardo percebeu que sua abordagem inicial havia fracassado e mudou de estratégia. Seus olhos se tornaram mais duros, revelando a natureza calculista que sempre escondeu por trás do charme superficial. Está bem. Vamos falar claramente. Preciso de você, Helena. Há questões financeiras envolvidas que você não compreende. Questões financeiras? Helena fingiu curiosidade, embora já suspeitasse das verdadeiras motivações dele. Que tipo de questões? Observou atentamente enquanto Ricardo lutava internamente, claramente debatendo quanto deveria revelar sobre a herança do tio. Ricardo respirou profundamente, como um jogador prestes a apostar todas suas fichas em uma única mão. Decidiu que uma versão editada da verdade seria sua melhor estratégia para convencer Helena. Meu tio Sebastião morreu e me deixou uma herança substancial. 25 milhões de reais, Helena. Mas há uma condição. Preciso ter um filho registrado em meu nome. Helena sentiu uma mistura de choque e diversão ao perceber o quão desesperado Ricardo estava. A ironia da situação era quase cômica. Ele estava ali, implorando por algo que ela já possuía, sem fazer ideia de que carregava seu filho. Isabela, achei que vocês fossem o casal perfeito. Isabela se recusa a ter filhos, Ricardo admitiu com amargura. Ela é egoísta, só pensa na carreira e na aparência. Não é como você, Helena. Você sempre quis uma família. Ele se aproximou mais, tentando capturar suas mãos. Podemos ser ricos, ter tudo o que sempre sonhamos. Helena se afastou do toque dele, mantendo as mãos firmemente cruzadas sobre o ventre. E você acredita que eu simplesmente esqueceria Isabela? Esqueceria como você destruiu nosso casamento? Sua voz carregava uma ironia que Ricardo não conseguia detectar completamente. Olhe ao seu redor. Ricardo gesticulou para a propriedade modesta. Você está vivendo como uma camponesa, Helena. Com essa herança, poderíamos viajar pelo mundo, comprar uma mansão, ter tudo que o dinheiro pode oferecer. Seus olhos brilhavam com ganância, enquanto pintava cenários de luxo e extravagância. Helena caminhou até a cerca do jardim, fingindo contemplar as palavras dele. Na verdade, estava lutando para conter o riso. 25 milhões é muito dinheiro, disse lentamente. Mas me diga, Ricardo, qual é exatamente sua proposta? Que eu seja uma barriga de aluguel para sua herança? A pergunta direta pegou Ricardo desprevenido. Ele gaguejou por alguns momentos antes de reformular sua abordagem. Não é assim, Helena. Estou falando sobre reconstruir nosso casamento, sobre termos uma família de verdade. O dinheiro seria apenas um bônus. Mesmo ele percebeu o quão pouco convincente soava. E depois que você recebesse a herança? Helena o pressionou. A Isabela simplesmente desapareceria da sua vida? Você se tornaria um marido fiel e dedicado? Ela se virou para encará-lo diretamente, seus olhos penetrando sua fachada de sinceridade. O silêncio de Ricardo foi mais revelador que qualquer palavra. Helena viu a verdade estampada em seu rosto. Ele pretendia usar ela apenas para cumprir a condição da herança, provavelmente planejando se divorciar novamente após receber o dinheiro. A audácia e o cinismo dele a impressionaram negativamente. Helena decidiu que havia chegado o momento de revidar o jogo. Com um sorriso enigmático, ela se virou para Ricardo e disse: Sabe, você pode estar certo sobre uma coisa. Talvez eu realmente esteja vivendo uma vida muito simples aqui. Pausou dramaticamente, observando como os olhos dele se iluminaram com esperança falsa. Mas antes de considerar qualquer possibilidade, continuou Helena, preciso que você seja completamente honesto comigo. Quanto tempo tenho para decidir? Sabia muito bem que estava brincando com fogo, mas a tentação de manipular a situação era irresistível. Ricardo calculou rapidamente em sua mente. O prazo termina em 9 meses, admitiu relutantemente. Mas quanto mais cedo começarmos, melhor.
Precisamos ter certeza de que tudo saia conforme o planejado. Sua ansiedade era palpável, transpirando através de cada palavra. Helena fingiu ponderar profundamente sobre a proposta. 9 meses. É um prazo apertado. Colocou a mão inconscientemente sobre o ventre, um gesto que Ricardo interpretou erroneamente como nervosismo. E se eu engravidar e você mudar de ideia? Como posso ter certeza de que não serei abandonada novamente? Assinaremos um contrato, Ricardo respondeu rapidamente, claramente preparado para esta objeção. Um acordo legal que garanta seus direitos financeiros. Você terá segurança total. Ele puxou alguns papéis do bolso interno do paletó. Já trouxe um esboço preparado por meu advogado. Helena examinou os documentos com crescente incredulidade. Ricardo havia realmente se preparado para tratá-la como uma transação comercial. Os termos eram insultuosos. Ela receberia apenas 5% da herança, após o nascimento da criança. E qualquer tentativa de romper o acordo resultaria em perda total de benefícios. 5%? Helena riu genuinamente. Você está oferecendo 5% de 25 milhões por eu carregar seu filho durante 9 meses e potencialmente arruinar meu corpo? Ela balançou a cabeça com descrença. Sua generosidade é tocante, Ricardo. A máscara de Ricardo começou a escorregar, revelando a frustração crescente. Helena, seja razoável. 5% representa mais de R$1 milhão. É mais dinheiro do que você veria em toda a sua vida vivendo desta forma. Gesticulou depreciativamente para a casa e o jardim. Helena dobrou os papéis cuidadosamente e os devolveu para Ricardo. Preciso de tempo para pensar, disse com uma serenidade que o deixou desconcertado. Esta não é uma decisão que posso tomar impulsivamente. Internamente, ela já havia tomado sua decisão há muito tempo. Quanto tempo? Ricardo pressionou, claramente irritado com a demora. Não temos muito tempo para desperdiçar. Sua impaciência estava se tornando cada vez mais evidente, mostrando sua verdadeira natureza gananciosa por trás da fachada de reconciliação. Helena observou Ricardo se contorcer em ansiedade e decidiu que chegara o momento da verdade. Sabe, Ricardo, há algo que você deveria saber antes de fazer mais planos. Sua voz carregava uma tranquilidade perigosa que deveria ter alertado ele para o que estava por vir. Estou grávida, ela disse simplesmente, removendo as mãos de sobre o ventre e permitindo que a curvatura de 6 meses se tornasse visível pela primeira vez. De 6 meses, para ser mais precisa. Observou com satisfação como o rosto de Ricardo passou por uma série de expressões: choque, confusão, esperança e, finalmente, compreensão. Ricardo ficou em silêncio por longos momentos, processando a informação. Seus olhos se fixaram no ventre de Helena, calculando datas em sua mente. É meu? Perguntou com a voz rouca, claramente lutando para entender as implicações da revelação. Matematicamente falando, só pode ser seu, Helena confirmou com um sorriso frio. Concebido antes do nosso divórcio, quando você ainda fingia me amar enquanto traía pelas costas. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto emocional. A expressão de Ricardo se transformou de choque em euforia mal contida. Ele havia ganho na loteria sem sequer comprar um bilhete. Helena, isso é maravilhoso. Isso significa que... Começou a se aproximar dela com os braços estendidos como se fosse abraçá-la. Pare. Helena o interrompeu friamente, mantendo distância. Não significa nada além do fato biológico. Você abandonou esta criança quando escolheu Isabela. Não pode simplesmente voltar agora porque descobriu que precisa de um herdeiro. Sua voz cortava como uma lâmina afiada. Ricardo tentou uma abordagem mais suave. Helena, compreendo sua raiva, mas pense na criança. Ela merece ter um pai presente e uma família completa. E com a herança, poderemos dar a ela tudo: a melhor educação, viagens, oportunidades infinitas. Seus olhos brilhavam com possibilidades financeiras. Família completa? Helena riu amargamente. Como Isabela se encaixa nessa família completa? Ou você finalmente teve coragem de terminar com ela?
Sabia a resposta antes mesmo de fazer a pergunta, pois podia ler Ricardo como um livro aberto. O silêncio constrangido dele confirmou suas suspeitas. Ricardo ainda não havia rompido com Isabela, provavelmente mantendo-a como plano de reserva caso Helena se recusasse a cooperar. A desonestidade dele era tão previsível quanto o nascer do sol. Ricardo percebeu que sua posição estava se deteriorando rapidamente e mudou para uma abordagem mais agressiva. Helena, você precisa ser realista. Sou o pai desta criança e tenho direitos legais. Posso entrar na justiça e exigir a paternidade. Sua voz adquiriu um tom ameaçador que revelava sua verdadeira natureza. Direitos legais? Helena fingiu preocupação. E como exatamente você prova paternidade sem minha cooperação? Além disso, teria que explicar para um juiz por que abandonou a esposa grávida sem sequer saber da gravidez. Ela sabia que tinha todas as cartas vencedoras na mão. A frustração de Ricardo explodiu em uma demonstração de raiva que confirmou todas as suspeitas de Helena sobre seu caráter. Você está fazendo isso por vingança. Está sabotando meu futuro por causa de uma aventura insignificante. Ele bateu o punho contra o capô do carro, deixando uma marca. Aventura insignificante? Helena repetiu com incredulidade. É assim que você define a destruição do nosso casamento? Isabela era apenas uma aventura insignificante? Cada palavra era pronunciada com uma precisão cirúrgica, cortando direto no ego ferido dele. Ricardo tentou recuar, percebendo que havia ido longe demais. Não foi isso que quis dizer. Helena, por favor, seja razoável. Estamos falando de milhões de reais. Dinheiro suficiente para garantir o futuro da nossa criança. Sua voz agora carregava um tom de súplica desesperada. Nossa criança? Helena colocou as mãos protetivamente sobre o ventre. Esta criança não tem nada a ver com você, Ricardo. Você fez sua escolha quando assinou os papéis do divórcio. Não pode voltar agora só porque descobriu que precisa de um herdeiro. A conversa foi interrompida pelo som de um carro se aproximando. Helena sorriu internamente ao reconhecer o veículo de Miguel, o jovem veterinário que havia se tornado um amigo próximo durante os últimos meses. Sua presença era perfeitamente cronometrada, como se o destino quisesse adicionar mais uma camada de ironia à situação. Miguel desceu do jipe com sua presença calma e confiante, imediatamente percebendo a tensão no ar. Seus olhos se alternaram entre Helena e Ricardo, claramente avaliando a situação. Está tudo bem, Helena? Perguntou com uma voz protetora que fez Ricardo franzir o senho. Está tudo perfeitamente bem, Miguel. Helena respondeu com um sorriso genuíno. Ricardo estava apenas partindo. Observou com satisfação como os olhos de seu ex-marido se estreitaram ao perceber a intimidade implícita entre ela e Miguel. Miguel posicionou-se discretamente ao lado de Helena, sua presença transmitindo uma proteção silenciosa que irritou profundamente Ricardo. O veterinário era tudo o que Ricardo não era, genuíno, carinhoso e claramente interessado em Helena como pessoa, não como meio para um fim. Quem é este? Ricardo perguntou com uma arrogância mal disfarçada, claramente tentando marcar território. Seu novo... amigo? A palavra foi pronunciada com um desdém que revelava suas verdadeiras cores. Miguel é o veterinário da região, Helena respondeu calmamente. Ele tem cuidado dos animais da propriedade e se tornado um amigo muito querido. Ela enfatizou a palavra amigo de uma forma que deixou claro que não devia satisfações a Ricardo. Miguel estendeu a mão educadamente para Ricardo, que a ignorou completamente. Helena me falou sobre você, disse Miguel com uma cortesia gelada. Interessante finalmente conhecer o homem que foi capaz de abandonar alguém tão especial. Suas palavras eram aparentemente cordiais, mas o subtexto era cristalino. A tensão no ar era palpável quando Ricardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Helena, preciso falar com você em particular, demandou com uma autoridade que não possuía mais. Assuntos familiares não dizem respeito a estranhos. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente de Miguel, Helena respondeu firmemente. Afinal,
Não somos mais família, Ricardo. Você mesmo deixou isso bem claro quando escolheu Isabela. Sua voz carregava uma finalidade que ele não podia ignorar. Miguel observou a dinâmica com interesse crescente. Como veterinário, ele havia desenvolvido uma capacidade aguçada de ler comportamentos, e a linguagem corporal de Ricardo gritava desperation, disfarçada de arrogância. Helena, se você quiser que eu vá embora, começou diplomaticamente. Não, Helena o interrompeu suavemente. Você é bem-vindo aqui, Miguel. Ricardo, por outro lado, estava justamente partindo. Ela se virou para o ex-marido com uma expressão que não admitia discussão. Não há nada mais para conversarmos. Ricardo percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Sua presença ali se tornara constrangedora e a aparição de Miguel apenas solidificara a posição de Helena. Isso não acabou, Helena, ele disse entre dentes. Você não pode me impedir de ver meu filho. Ah, mas posso, Helena sorriu friamente. E vou. Observou com satisfação como o rosto de Ricardo empalideceu ao compreender que ela tinha mais poder na situação do que ele havia imaginado. Nos dias seguintes à visita de Ricardo, Helena elaborou cuidadosamente sua estratégia. Contratou o melhor advogado de família da capital, uma mulher implacável chamada Doutora Carla Mendoza, conhecida por destruir homens gananciosos em disputas custodiais. A reunião inicial foi esclarecedora e fortalecedora. Seu caso é mais sólido do que uma fortaleza, doutora. Mendoza assegurou durante a consulta. Um homem que abandona a esposa, comete adultério público e depois reaparece exigindo direitos paternais apenas por interesse financeiro, qualquer juiz sensato verá através dessa farsa. Suas palavras trouxeram uma sensação de segurança que Helena não sentia há meses. Helena forneceu todas as evidências da traição de Ricardo, incluindo as mensagens comprometedoras com Isabela que havia documentado antes do divórcio. Também revelou as gravações das conversas recentes, onde Ricardo claramente admitia estar interessado apenas na herança do tio. A advogada sorriu predatoriamente ao examinar o material. Além disso, doutora Mendoza continuou, temos o fato de que ele nunca demonstrou interesse em paternidade até descobrir que precisava de um herdeiro. Isso caracteriza abandono emocional e financeiro. Ela tomou notas rapidamente, já elaborando uma estratégia de defesa que deixaria Ricardo sem argumentos válidos. Enquanto isso, Ricardo lutava com seus próprios problemas legais. Isabela havia descoberto sobre Helena e a gravidez através de uma amiga em comum, e a reação dela foi explosiva. Durante uma discussão particularmente violenta, ela quebrou diversos objetos caros no apartamento que compartilhavam e ameaçou processar Ricardo por danos morais. Você me usou como um brinquedo descartável, Isabela gritou, enquanto atirava roupas de Ricardo pela janela. Enquanto isso, sua ex-esposa estava grávida e você nem fazia ideia. Que tipo de homem você é? Sua fúria era alimentada não apenas pela traição emocional, mas pela humilhação pública de ser a amante descartada. A situação profissional de Ricardo também começou a se deteriorar. Rumores sobre sua vida pessoal caótica chegaram aos ouvidos de seus superiores e sua recente promoção estava sendo questionada. A empresa valorizava a estabilidade e a confiabilidade, características que Ricardo claramente não demonstrava em sua vida pessoal. Desesperado, Ricardo contratou um investigador particular para encontrar alguma informação comprometedora sobre Helena. Se não podia vencer através de meios legais convencionais, talvez pudesse encontrar algo que a forçasse a cooperar. O investigador, um homem de métodos questionáveis, começou a vasculhar o passado de Helena em busca de qualquer coisa utilizável. O investigador particular contratado por Ricardo, um homem chamado Duran, conhecido por seus métodos antiéticos, chegou a Monteverde com a missão de encontrar qualquer informação que pudesse ser usada contra Helena. Ele se hospedou no pequeno hotel da cidade e começou suas investigações de forma discreta, fazendo perguntas sutis sobre a nova moradora,
Inicialmente, Duran pensou que seria uma tarefa simples. Cidades pequenas geralmente guardam segredos, e sempre há alguém disposto a falar por dinheiro. Contudo, descobriu rapidamente que Helena havia conquistado o respeito e a afeição genuína dos moradores locais através de sua gentileza e simplicidade autêntica. A neta do Henrique é uma bênção para nossa comunidade, disse Dona Carmen, a proprietária da padaria local. Ela ajuda os idosos com suas compras, participa das festividades da igreja e sempre tem uma palavra amável para todos. Duran percebeu que seria difícil encontrar alguém disposto a falar mal de Helena. Frustrado com a falta de escândalos locais, Duran decidiu investigar a propriedade de Henrique mais diretamente. Durante a noite, ele rondou a casa, procurando evidências de riqueza oculta ou atividades suspeitas. Suas suspeitas foram despertadas pela qualidade das reformas e pelo sistema de segurança discreto, mas sofisticado. Na terceira noite de vigilância, Duran observou Helena recebendo a visita de Miguel. Através de equipamentos de escuta ilegais, ele tentou capturar conversas comprometedoras, mas descobriu apenas discussões sobre cuidados veterinários e planos para um pequeno jardim orgânico. A relação entre eles era claramente baseada em respeito mútuo e afeição genuína. Intrigado pela aparente normalidade, Duran decidiu investigar o passado de Henrique. Pesquisas nos arquivos municipais revelaram que o idoso havia sido um cidadão exemplar, respeitado por todos e conhecido por sua honestidade. Não havia registros de atividades suspeitas ou riqueza inexplicável. Contudo, uma conversa casual com o antigo vizinho de Henrique despertou a curiosidade de Duran. O homem mencionou que Henrique ocasionalmente fazia viagens misteriosas às montanhas, sempre retornando com pedras bonitas que colecionava. Era uma mania inofensiva, o vizinho explicou, mas ele era muito reservado sobre esses passeios. Duran decidiu investigar as montanhas próximas à propriedade. Durante uma caminhada exploratória, descobriu sinais antigos de atividade de mineração, furos na rocha, ferramentas enferrujadas abandonadas e pequenas pilhas de cascalho. Começou a suspeitar que Henrique havia descoberto algo valioso nas montanhas. Duran passou dias explorando as montanhas, seguindo pistas deixadas pelas atividades de mineração de Henrique. Sua persistência foi recompensada quando encontrou uma pequena caverna parcialmente escondida por vegetação. No interior, descobriu evidências claras de extração de esmeraldas, pequenos fragmentos verdes ainda presos na rocha. A descoberta mudou completamente a perspectiva de Duran sobre a missão. Se Henrique havia encontrado esmeraldas, era possível que Helena tivesse herdado não apenas uma casa simples, mas uma fonte de riqueza considerável. Isso explicaria as reformas caras e o ar de tranquilidade financeira que ela demonstrava. Empolgado com a descoberta, Duran ligou imediatamente para Ricardo. "Encontrei algo interessante", disse com a voz carregada de excitação. "Sua ex-esposa pode estar escondendo uma fortuna significativa. O avô dela estava envolvido em mineração de esmeraldas." A notícia deixou Ricardo eufórico e ainda mais determinado. Ricardo viu na descoberta uma oportunidade de pressionar Helena de forma mais efetiva. Se ela possuía riqueza oculta, ele poderia usar essa informação para chantageá-la ou pelo menos para argumentar que a criança merecia uma parte dessa fortuna. Instruiu Duran a continuar investigando e a procurar evidências mais concretas. Entretanto, as atividades noturnas de Duran não passaram despercebidas. Miguel, durante uma de suas visitas veterinárias de emergência, notou sinais de presença humana nas montanhas. Pegadas frescas, galhos quebrados e distúrbios na vegetação indicavam que alguém estava explorando a área sistematicamente. Preocupado com a segurança de Helena, Miguel decidiu investigar discretamente. Usando suas habilidades de rastreamento desenvolvidas durante anos de trabalho veterinário na região montanhosa, ele seguiu as pegadas até encontrar o acampamento improvisado de Duran. Escondido entre as árvores, observou o investigador examinando amostras de rocha. Miguel imediatamente compreendeu a gravidade da situação.
Alguém estava investigando as atividades de mineração de Henrique, o que poderia colocar Helena em perigo. Ele sabia do segredo das esmeraldas. Helena havia confiado nele algumas semanas antes, pedindo sua opinião sobre como proteger melhor a propriedade. Naquela noite, Miguel visitou Helena com uma expressão séria que ela não havia visto antes. "Temos um problema", ele disse sem rodeios. "Há um homem investigando as montanhas, claramente procurando evidências da mineração do seu avô." Suas palavras fizeram o sangue de Helena gelar de preocupação. Helena percebeu imediatamente que Ricardo estava por trás da investigação. Sua recusa em cooperar havia claramente motivado ele a procurar outras formas de pressão. "O que devemos fazer?" perguntou instintivamente, colocando as mãos sobre o ventre em crescimento. Miguel e Helena passaram a noite elaborando um plano para lidar com a ameaça representada pelo investigador. "Primeiro, precisamos documentar suas atividades ilegais", Miguel sugeriu. "Invasão de propriedade, uso de equipamentos de escuta. Há várias leis que ele está violando. Sua experiência em questões legais rurais seria valiosa." Helena contactou imediatamente Dra. Mendoza, que reagiu com indignação controlada às notícias sobre as atividades de Duran. "Isso é exatamente o tipo de comportamento desesperado que esperávamos", disse a advogada. "Vamos usar isso contra eles." Contratar investigadores para assediar uma mulher grávida demonstra claramente as verdadeiras intenções de Ricardo. A advogada instruiu Helena a instalar câmeras de segurança adicionais e a documentar todas as atividades suspeitas na propriedade. "Precisamos de evidências sólidas de invasão e vigilância ilegal", explicou Dra. Mendoza. "Com isso, podemos não apenas defender você, mas também processar Ricardo por assédio." Enquanto isso, Ricardo estava cada vez mais impaciente com os resultados da investigação. "Preciso de algo concreto", ele pressionou Duran durante uma ligação noturna. "Não posso simplesmente aparecer na porta dela falando sobre esmeraldas sem evidências sólidas." Sua frustração estava começando a afetar seu julgamento. Duran, sentindo a pressão, decidiu intensificar suas atividades. Durante uma noite particularmente escura, ele tentou se aproximar da casa de Helena para instalar dispositivos de escuta mais sofisticados. Contudo, Miguel havia antecipado essa possibilidade e estava aguardando escondido no jardim. O confronto foi breve, mas revelador. Miguel conseguiu fotografar Duran em flagrante enquanto tentava instalar equipamentos de espionagem na janela do quarto de Helena. As fotos seriam evidências incontestáveis de atividade criminosa, dando a Helena munição legal poderosa contra Ricardo. Duran, percebendo que havia sido descoberto, tentou fugir da propriedade. Contudo, em sua pressa, tropecou e caiu, ferindo o tornozelo. Miguel poderia ter ignorado sua situação difícil, mas sua natureza compassiva o levou a prestar primeiros socorros básicos antes de chamar as autoridades. A polícia local, já alertada por Miguel sobre as atividades suspeitas, prendeu Duran por invasão de propriedade e tentativa de instalação de dispositivos de escuta ilegais. Durante o interrogatório, enfrentando a possibilidade de acusações criminais sérias, Duran acabou revelando quem o havia contratado. A prisão de Duran criou uma reação em cadeia que Ricardo não havia antecipado. As autoridades locais, seguindo os protocolos padrão, entraram em contato com a polícia da capital para informar sobre o envolvimento de Ricardo em atividades de investigação ilegal. O escândalo rapidamente chegou aos ouvidos de seus superiores no trabalho. O diretor da empresa onde Ricardo trabalhava convocou-o para uma reunião de emergência. "Ricardo, estamos recebendo relatórios muito preocupantes sobre suas atividades pessoais", disse o executivo com expressão grave. "Contratar investigadores para assediar uma ex-esposa grávida não reflete os valores que nossa empresa defende." Ricardo tentou minimizar a situação, alegando que estava apenas tentando exercer seus direitos paternais. Contudo, os detalhes sobre equipamentos de escuta e vigilância ilegal pintavam um quadro muito diferente. "Preciso de tempo para avaliar se você ainda se adequa à cultura da nossa organização", o diretor concluiu friamente.
A situação profissional de Ricardo estava desmoronando, mas seus problemas pessoais eram ainda mais graves. Isabela, ao saber sobre as atividades do investigador através de notícias locais, decidiu que havia suportado humilhação suficiente. Ela processou Ricardo por danos morais e quebrou definitivamente o relacionamento. "Você é patético", Isabela disse durante o confronto final. "Primeiro me trai emocionalmente mantendo segredos sobre sua ex-esposa grávida. Depois me expõe ao ridículo público com seus esquemas desesperados. Não quero mais nada com você." Suas palavras ecoaram com uma finalidade que deixou Ricardo devastado. Pior ainda, o prazo para receber a herança do tio estava se aproximando rapidamente. Com apenas 4 meses restantes e nenhuma possibilidade realista de ter um filho registrado em seu nome, Ricardo via 25 milhões de reais escorregando por entre seus dedos. A ironia era cruel. A criança que poderia salvá-lo estava crescendo no ventre de Helena, mas cada vez mais distante de seu alcance. Desesperado, Ricardo tentou uma última abordagem legal. Contratou um advogado especializado em direitos paternais e entrou com uma ação judicial exigindo reconhecimento de paternidade e direitos de visitação. Contudo, doutora Mendoza estava mais que preparada para essa eventualidade. "Senhor juiz", doutora Mendoza argumentou durante a audiência preliminar, "o requerente demonstrou total desinteresse em paternidade até descobrir que precisava de um herdeiro para uma herança substancial. Além disso, suas recentes atividades de assédio através de investigadores privados demonstram que ele representa uma ameaça à segurança da minha cliente." A juíza, uma mulher experiente em casos familiares, estudou cuidadosamente as evidências apresentadas. As fotos de Duran tentando instalar equipamentos de espionagem, combinadas com os registros de conversas onde Ricardo admitia interesse apenas financeiro, criavam um quadro muito desfavorável para ele. A decisão judicial foi proferida 3 semanas depois e foi devastadora para Ricardo. A juíza não apenas negou seus pedidos de reconhecimento de paternidade e direitos de visitação, mas também emitiu uma ordem de restrição impedindo-o de se aproximar de Helena ou da propriedade em Monteverde. Este tribunal considera que o requerente não demonstrou interesse genuíno em paternidade, declarou a juíza durante a leitura da sentença. Suas motivações são claramente financeiras, e suas ações recentes caracterizam assédio e intimidação contra uma mulher grávida. Esta criança será melhor servida crescendo longe da influência de alguém que a vê apenas como meio para ganho financeiro. Ricardo saiu do tribunal com o rosto pálido e as mãos tremendo. Seus últimos recursos legais haviam se esgotado e o prazo para a herança estava se aproximando rapidamente. Em 2 meses, tudo estaria perdido definitivamente. Sua carreira profissional estava em ruínas, seus relacionamentos pessoais destruídos e sua situação financeira se deteriorando rapidamente. Helena recebeu a notícia da vitória judicial com uma mistura de alívio e satisfação. A justiça havia prevalecido e ela poderia criar seu filho em paz, longe da toxicidade de Ricardo. Miguel, que estava ao seu lado quando a ligação da advogada chegou, abraçou-a cuidadosamente, respeitando sua condição. "Acabou", Helena suspirou, sentindo um peso imenso sendo retirado de seus ombros. Finalmente acabou. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu visualizar um futuro tranquilo para ela e o bebê. A propriedade do avô Henrique seria um lar verdadeiro, cheio de amor e livre de manipulação. Naquela noite, Helena e Miguel caminharam pelo jardim sob as estrelas, planejando o futuro. "Você sabe que sempre estará bem-vinda na minha vida", Miguel disse suavemente. "Não como substituto ou solução, mas como a pessoa maravilhosa que você é." Suas palavras carregavam uma sinceridade que aquecia o coração de Helena. "Eu sei", ela respondeu, colocando a mão na dele. "E isso significa mais para mim do que você pode imaginar." Pela primeira vez desde o divórcio, Helena sentia que o amor verdadeiro era possível novamente. Não o amor baseado em interesse ou conveniência,
mas o amor genuíno construído sobre respeito mútuo e afeição real. 2 semanas depois, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o notário responsável pela herança do tio Sebastião, informando que o prazo havia expirado e que Ricardo havia perdido oficialmente o direito aos 25 milhões de reais. Todo o dinheiro seria doado para instituições de caridade, conforme estipulado no testamento. Que ironia poética, Helena murmurou após desligar o telefone. Ricardo havia destruído seu casamento, ameaçado sua paz e tentado usar sua própria criança como meio para ganho financeiro. Agora, ele havia perdido tudo: o dinheiro, o trabalho, os relacionamentos e qualquer chance de fazer parte da vida de seu filho. 3 meses depois, Helena deu à luz um menino saudável que nomeou Gabriel, em homenagem ao anjo guardião que sentia ter protegido ela durante os momentos mais difíceis. O parto foi tranquilo, assistido pelo melhor obstetra da região, e Miguel estava presente na sala de espera, ansioso como se fosse o próprio pai. A chegada de Gabriel trouxe uma alegria indescritível à vida de Helena. O bebê era perfeito em todos os aspectos, com olhos brilhantes e um temperamento calmo que parecia refletir a paz que ela havia encontrado em Monteverde. Carregar seu filho nos braços pela primeira vez, Helena soube que todas as dificuldades haviam valido a pena. Miguel se mostrou um padrinho dedicado para Gabriel, ajudando com cuidados veterinários preventivos e demonstrando uma paciência infinita com as necessidades de um recém-nascido. Sua presença constante e apoio incondicional solidificaram o lugar especial que ele ocupava na vida de Helena e do bebê. A comunidade de Monteverde acolheu Gabriel como se fosse um presente para toda a cidade. Vizinhos traziam presentes feitos à mão. Dona Carmen preparava refeições especiais para Helena, e até o prefeito fez questão de visitar para conhecer o novo membro da comunidade. A diferença com a vida isolada que Helena havia vivido na capital era marcante. Enquanto isso, Ricardo enfrentava as consequências de suas escolhas. Demitido do emprego, processado por Isabela e socialmente ostracizado, ele havia se mudado para um apartamento pequeno em um bairro menos nobre. Seus antigos amigos o evitavam, cansados de suas reclamações constantes sobre injustiças imaginárias. A ironia final chegou quando Ricardo descobriu, através de contatos remanescentes, que Helena havia herdado uma fortuna em esmeraldas do avô. A descoberta o deixou furioso e desesperado, mas também impotente. Todas as suas tentativas legais haviam fracassado, e a ordem de restrição o impedia de qualquer aproximação. Helena, por sua vez, usou parte de sua riqueza de forma construtiva. Estabeleceu uma fundação educacional em Monteverde, oferecendo bolsas de estudo para jovens da região. Também investiu na modernização do centro de saúde local e na construção de uma nova biblioteca comunitária. Sua generosidade ecoava os valores que o avô Henrique havia lhe ensinado. A relação entre Helena e Miguel evoluiu naturalmente ao longo dos meses. Sem pressão ou expectativas, eles construíram uma parceria baseada em confiança mútua e objetivos compartilhados. Quando Miguel finalmente pediu Helena em casamento, foi em uma tarde tranquila no jardim, com Gabriel dormindo pacificamente em seus braços. 1 ano depois do nascimento de Gabriel, Helena e Miguel se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante, na igreja de Monteverde. Toda a comunidade participou da celebração, transformando o evento em uma festa popular que durou até altas horas. Gabriel, agora com seus primeiros passos hesitantes, foi a estrela da festa. O contraste com o casamento anterior de Helena era impressionante. Onde antes havia ostentação vazia e aparências falsas, agora existia simplicidade autêntica e alegria genuína. Os votos que Helena e Miguel trocaram foram escritos por eles mesmos, refletindo promessas reais de companheirismo e apoio mútuo. Durante a lua de mel, passada em uma cabana rústica nas montanhas próximas, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado da devastação do divórcio à felicidade plena que agora experimentava. Cada dificuldade enfrentada
havia forjado sua força interior e a preparado para apreciar verdadeiramente o amor genuíno. Gabriel crescia cercado por uma família amorosa e uma comunidade que o valorizava. Miguel o adotou oficialmente, dando-lhe não apenas um sobrenome, mas também um pai dedicado que escolheu amá-lo incondicionalmente. A criança nunca sofreria com a ausência ou rejeição que poderiam ter marcado sua vida. A Fundação Educacional de Helena prosperava, enviando dezenas de jovens para universidades e ajudando a transformar Monteverde em um modelo de desenvolvimento sustentável. Sua fortuna era usada não para ostentação pessoal, mas para criar oportunidades e melhorar vidas, exatamente como o avô Henrique teria desejado. Ricardo, enquanto isso, havia se tornado uma sombra de sua antiga arrogância. Trabalhando em empregos temporários e vivendo modestamente, ele ocasionalmente via fotos de Helena e sua nova família em redes sociais. A felicidade radiante que emanava das imagens o lembrava constantemente de tudo que havia perdido por sua ganância e egoísmo. Certa manhã, 5 anos após o nascimento de Gabriel, Helena recebeu uma carta inesperada. Era de Ricardo, escrita à mão em papel simples. Nela, ele pedia desculpas sinceras por seus comportamentos passados e expressava arrependimento genuíno pelas dores que havia causado. Não pedia nada em troca, apenas queria que ela soubesse que finalmente compreendia a magnitude de seus erros. Helena leu a carta 2 vezes antes de dobrá-la cuidadosamente e guardá-la em uma gaveta. Não respondeu, nem comentou com Miguel sobre seu conteúdo. Algumas feridas precisavam de silêncio para cicatrizar completamente, e ela havia aprendido que nem toda comunicação merece resposta. A história de Helena prova que, às vezes, o destino tem formas peculiares de equilibrar as contas da vida. Quando Ricardo escolheu a traição e a ganância sobre o amor e a lealdade, acreditava estar trocando uma vida comum por algo extraordinário. Ironicamente, foi Helena quem descobriu a verdadeira riqueza, não apenas nas esmeraldas escondidas do avô Henrique, mas na comunidade amorosa, na família verdadeira e na paz interior que construiu longe da toxicidade de seu passado. O que deveria ter sido a ruína de Helena tornou-se sua libertação. A gravidez secreta que poderia tê-la vulnerabilizado transformou-se em sua maior bênção. Gabriel cresceu em um ambiente de amor genuíno, rodeado por pessoas que o escolheram conscientemente, não por obrigação ou interesse financeiro. Miguel provou que a paternidade real não depende de laços sanguíneos, mas de presença, dedicação e amor incondicional. A vingança mais doce não foi tramada por Helena, mas orquestrada pela própria vida. Enquanto Ricardo perdeu família, fortuna, carreira e dignidade, perseguindo seus interesses egoístas, Helena encontrou uma felicidade autêntica que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. O verdadeiro tesouro nunca foram as esmeraldas escondidas, mas a capacidade de amar e ser amada genuinamente, algo que Ricardo, em sua ganância cega, jamais conseguiu compreender até que fosse tarde demais para recuperar tudo o que havia perdido. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.